As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará um homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra para aprender o que é família segundo o Teu projeto. O mundo tem nos falado tantas bobagens, mas diante da Tua palavra a gente entende o que é verdade. Nos dá coragem, Senhor, de entender a verdade e viver a verdade para a glória do Teu nome. Amém. Estamos em Efésios, aprendendo que Deus nos salvou em Cristo para vivermos uma vida digna da sua vocação. É isso que Efésios nos ensina. Toda a obra de Cristo, capítulo 1, 2 e 3, por nós. Capítulo 4, 5 e 6, toda a obra de Cristo por nós e em nós. Capítulo 1, 2, 3, estamos passivos. No capítulo 2, inclusive, estamos mortos nos delitos e pecados e não conseguimos fazer absolutamente nada. Mas no capítulo 4, 5 e 6, Deus diz para nós que enviou o Espírito dele para agir em nós e por meio de nós. Deus quer uma igreja ativa, que glorifique o nome dele. Deus quer um povo que saiba viver a vocação. E agora Deus começa a funilar. Depois dele falar para a igreja, ele vai falar agora com as suas famílias. Igreja é composta de família. E como é que Deus ensina a família a viver uma vida digna? Simples, irmãos. Você que está aí hoje casado, né? Deus deseja que nós, casais, vivamos uma vida digna, espelhando a glória dele. É isso mesmo, espelhando. A glória de Deus precisa ser refletida por nós que somos casados. Deus tem um propósito no casamento, e não é você ficar gordo e barrigudo. Não é essa a ideia. O propósito de Deus no casamento é que o casal, criado à sua imagem e semelhança, espelhe, propague a glória dele, a imagem dele em todos os lugares. O texto é interessante. Paulo está falando aos casais, mulheres e maridos, e ele usa um exemplo, a igreja e Cristo. Ele está dizendo, há um casamento maior. Qual é o casamento maior? O casamento maior é de Jesus com a igreja. Agora, há os casamentos menores. Quais são os casamentos menores? O meu com a Letícia, né? Do Fernando com a sua esposa, do Guto com a Roberta. Cadê os casais aqui? Quem mais está aqui? Faz assim os casados. A Irene com o Maurício. Tem mais casado aqui? Lá, o nosso irmão Eduardo e a Vilma. Lá na porta, o casal, o Guedinho e a Cris estão lá na porta, né? Então, esses são casais. Ali a Silvia, o Lota dando aula, né? Então, os casais que estão aqui nessa noite. Qual o propósito de Deus para você casar? Amar o Romildo, ali a chegou o Romildo, né? Qual é o propósito de Deus para vocês? Deus fez um casamento, e esse casamento menor precisa ser uma foto do casamento do céu.
Qual é o casamento do céu? Cristo é a igreja. Qual é o casamento da terra? Os nossos. Então, quando o pastor Fernando disse sim para a Lu disse sim para o pastor Fernando, em aliança diante de Deus, o que Deus fez a partir daquele momento? Contratou os dois. Vocês estão contratados. Sabe qual é o propósito da vida de vocês agora? Além do Fernando perder os cabelos dele, vocês vão espelhar a glória de Deus. Se o casamento de vocês não servir para espelhar a glória de Deus, vocês não estão cumprindo o propósito de Deus. Não estão. E aí, quando Paulo vai escrever, ele diz para nós aqui, relembrando algumas coisas, irmãos. Ele relembra a criação do ser humano, descrita lá em Gênesis 1, 26 a 28. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o homem procrie, o homem cresça, e o homem domine, o homem tenha exercício da glória de Deus. Deus estava criando o homem, mulher, e o homem Adão, né? Os dois gêneros, para mostrar o propósito. Propósito seja, imagem de Deus, glória de Deus no mundo. Quando Deus criou a vaquinha, ela é bonitinha. Criou o boi, ele é bonitinho. Não disse para eles que eles iriam expressar a imagem de Deus. Não. Eles iam procriar, crescer, comer e depois parar no prato da gente. Tem finalidade? Não tem outra finalidade para o boi, irmãos. Tem gente que fica aí brigando porque eu uso. Vocês matam os animais. Eles foram criados para isso, irmão. Pode comer churrasco, fique à vontade. Viu? Chama o pastor quando tiver churrasco. Deus criou os animais para esse propósito. Mas a você, Ele não criou para um propósito menor. A você, Ele criou para casar. E no casamento, veja bem, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, é no casamento que a glória de Deus é expressa. É no casamento que se espalha e se espelha a glória de Deus. Ou seja, o irmão solteiro e a irmã solteira é lamparina só. Não é toda a glória. É só meia boca. Por quê, pastor? Porque Deus fez isso. Os nossos filhos serão instrumentos de Deus na multiplicação e no espalhar a glória deles. Então nós sabemos que a entrada do pecado no mundo tornou o casal problemático. Os dois pecaram. E lá em Efésios 2, capítulo 1, diz: Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o diabo, quando trouxe o pecado, o homem pecou, sujou a glória de Deus. O homem está com a sua glória agora manchada. Logo, o homem que não tem Cristo, ele não pode mais espelhar a imagem de Deus. A glória de Deus está danificada no homem. Os casamentos estão perdidos da glória, os casamentos estão frustrados, os casamentos estão sem luz da glória de Deus. Até o capítulo 2 de Efésios é assim: todo mundo morto no delito e pecado. No entanto, sabemos que Deus está refazendo todas as coisas em Cristo. E o propósito de espelhar a imagem de Deus através do casamento está nesse processo. Deus está refazendo. Quando Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Agora você tem vida, e agora você tem em Cristo a condição de anunciar a glória dele. A imagem que Deus deu ao homem em Cristo é refeita. E agora os casamentos em Cristo têm uma nova identidade: servir. Veja bem, irmãos, casamento de um homem e uma mulher crente, para que serve? Servir de testemunho do relacionamento entre Cristo e a igreja. Você entendeu? O casamento
humano de dois crentes servem como testemunho do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, se você anda querendo lascar o pau de macarrão na cabeça do marido, se o marido anda querendo abandonar a esposa, lembre-se que qualquer problema no seu casamento terreno, qualquer frustração, qualquer divórcio, qualquer outra coisa do seu relacionamento terreno, está fazendo uma mácula na glória de Deus. Por isso, irmãos, Deus detesta o divórcio. Deus abomina o divórcio. Sendo assim, a esposa em Cristo deve ser como a igreja, e o marido em Cristo deve ser como Cristo. Qual é o meu exemplo de casamento, irmãos? Com a minha esposa. Não pode ser o casamento dos meus pais. Misericórdia. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Imagina se eu tenho como alvo ser um marido para minha esposa, como meu pai foi para minha mãe. Não dá certo. E se ela quiser ser uma mulher para mim, como a minha mãe foi para o meu pai, também não vai dar certo. Nós vamos brigar, vai dar ruim. A Letícia precisa aprender a ser a igreja, e o Edilson precisa aprender a ser como Cristo. Não há um referencial menor. O referencial está colocado pela palavra. Ah, pastor, isso é impossível. Isso é impossível. Até o capítulo 2 de Efésios, irmãos, era realmente impossível. Por quê? Você estava morto no seu delito e pecado. É impossível fazer isso. É verdade. Mas a partir do capítulo 3, olha como é possível. Leia comigo Deus dizendo para nós que é possível. Do versículo 14 ao versículo 18. Olha só como é possível. Deus escreve ao apóstolo, através do apóstolo Paulo, uma oração. E essa oração, irmãos, é a chavinha do livro. É a chavinha da carta, né? Onde a carta de Efésios dá uma guinada. Olha o que Paulo ora por nós. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome. Olha como Paulo diz. Ele não diz toda a igreja. Ele começa dizendo: de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, todo crente em Cristo tem no seu interior o Espírito Santo, e todo crente em Cristo é forte no Senhor, amém? Forte no Senhor. Tá? Então essa é a ideia de crente. Estou fraco é galinha da Angola, irmão. Galinha da Angola, estou fraco. Crente não. Tá? Então, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que Deus fez isso? Qual o propósito? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, a gente aqui não é crente de pentecostal não, mas aqui essa Bíblia que está dizendo para nós que ele tem que ser um homem, uma mulher cheia do Espírito, pleno em Deus. Não é para viver uma vida meia boca espiritual, é para viver uma vida plena em Deus. E você não precisa procurar isso em correntes de igrejas neopentecostais, em pastores avivados que oram para você cair no chão. Você precisa procurar isso em Deus e no Espírito que o Senhor te deu, que habita em você. Então nós, crentes, não temos desculpa para ter um casamento xoxo, meia boca, empurrando com a barriga. Estou com ela porque eu não vou arrumar outra melhor mesmo, eu vou ficar por aqui mesmo. Estou com ele porque é ruim com ele, pior sem ele. Não! Em Cristo, no poder do Espírito Santo, creia
que Deus escolheu o seu casamento para espelhar a glória dele. E se você não vive essa realidade, irmão, viva! Pastor, eu estou na igreja e meu marido não está. Pastor, eu estou na igreja e minha mulher não está. Ore, clame ao Senhor, para que ele se converta, para que ela se converta, para que haja propósito de Deus na sua vida. Então, irmãos, não é impossível. Não é impossível viver para espelhar a glória de Deus como casais, amém? Não é. Então essa história de que, todo casamento tem crise, todo casamento tem não sei o quê. A Letícia e eu sempre ouvimos do pessoal, quando era mais velho de casado, né? Eles falam, quantos anos vocês têm de casado? Aí a gente fala assim, 4. Aí espera a crise dos 7 anos. Acabou botando medo em nós. Quase que eu separei com 6 anos de casado para não enfrentar a crise dos 7. Quase que eu falei, amor, vamos cancelar aqui. Quando fizer 8 a gente volta. Que crise, irmão. É claro que casamento é humano, é feito de 2 pessoas que pensam diferente pra caramba. Graças a Deus por isso, né? É problema financeiro, é problema espiritual, é problema emocional, é problema porque 2 pecadores dizendo sim, certo? Tem problema, mas a gente não pode fazer a leitura pessimista que o mundo faz sobre casamento. A leitura que nós temos sobre o casamento é: Jesus casou com a igreja e não vai largar, ô glória! E ele me chamou para casar com uma esposa, para eu não largar. E chamou ela para casar comigo, para não largar. E fez um contrato com a gente naquele dia, no dia do casamento. Irmãos, os casamentos hoje são tão fraquinhos. Eu fico com pena, irmãos. Eu vou em alguns casamentos, os pastores, os padres, os que fazem o casamento, mas fala tanta bobagem, fica com gracinha. Parece aquele pastor bobo lá que fala sobre casais lá, o comediante, só fala coisa engraçada. Irmão, casamento é coisa séria. Casamento tem que ter doutrina, tem que ter pregação, tem que ter mensagem. Quando eu vou fazer um casamento para a pessoa, eu falo assim: eu vou pregar o que eu quero, tá? Você quer que eu faça seu casamento? Eu prego o que eu quiser. Porque teve uma já que quis falar quanto tempo eu ia pregar e o que eu ia pregar. E hoje ela é a minha ovelhinha, mais queridinha. Abraça, ela falou, minha ovelhinha, levei ela até Jesus. Mas ela queria, eu falei, não, eu que vou fazer o seu casamento. Sou eu, não é você. O evangelho precisa ser pregado no casamento. O povo que vai casar precisa saber o seguinte: você quer entrar em contrato com Deus? Essa aliança aqui não é só com a minha esposa, é com Deus. Você quer entrar em contrato com Deus? Porque o teu casamento precisa espelhar a glória de Deus. Você está ciente disso? Porque senão, irmão, não casa. Não casa. Fica solteirão, fica solteirona, fica na sua e não casa. Porque você não vai ter propósito de casamento só para o seu bel prazer, não. Eu quero casar, pastor, porque eu quero ter uma vida sexual saudável. Eu quero casar porque eu quero viajar. Quero casar porque eu quero ter lua de mel. Quero casar porque eu quero ter filho. Irmão, Deus não fez o propósito do casamento para outra coisa a não ser espelhar a sua glória. Se você quer casar para ser um modelo pequeno do casamento que é Cristo com a igreja, aleluia. É por isso, jovem, que na hora que você for procurar uma esposa, tem que ser do meio, tem que ter fé no coração dela. É por isso que a Bíblia diz: não tomem o jugo desigual. Não vão assumir isso, porque o jugo desigual não glorifica o Senhor. A glória dele vai estar manchada. Você quer ir para a igreja, a mulher quer ir para a balada. Você quer orar, a mulher quer passear. Você quer vir para a igreja, o marido quer ir para o boteco. Não é assim que Deus fez. Deus fez para que as coisas permaneçam. Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16, ele diz: eu abomino, detesto o divórcio. Deus não está no momento em que o casal assina a separação, irmãos. Deus não faz parte disso. Deus não faz parte disso. Muito menos ele está presente no segundo casamento. Deus não faz parte do segundo casamento. A sua misericórdia nos assiste, mas ele não está lá. Ele não vai abençoar, ele não vai dar a sua presença, porque o segundo casamento não representa mais a glória de Deus.
está manchado. É nesse contexto, irmãos, que Jesus ensina Mateus 19, capítulo 4 ao versículo 6. Ele é claro. Quando perguntaram para ele pode dar carta de divórcio, ele respondeu: o que disse Deus? Em Gênesis: o que Deus juntou, não separe o homem. É por isso que é importante na hora do altar, quando você olha para aquela pessoa e diz assim: até que a morte nos separe. E tem gente que brinca com isso. Nós estamos diante de Deus. Não é um contrato unilateral com a pessoa que está na sua frente, que você pode a qualquer momento dizer: não gosto mais agora porque ele ronca agora. Agora não aguento. Agora não fico mais. Ele ronca, não consigo dormir. Ele ronca. Vou separar. Agora a pastora está velha, está com as piadas sem graça. Só quer assistir novela, agora eu vou separar. Você não fez um contrato com uma pessoa. Você fez um contrato com Deus. Deus chamou você e disse: vem aqui espelhar a minha glória. Vem aqui para dizer a esse povo que você e a sua esposa são representantes do casamento de Cristo e a igreja. Se for assim, casem-se. Se não for assim, não case. Jovens, tenham zelo para procurar o casamento. A esposa, marido, tem um zelo. Hoje em dia os menininhos ficam só nas piriguetes, né? Olha lá, aqui usa o meio short mais curtinho, o cara vai atrás. Procure na casa do Senhor. Ore, não tenha pressa para casar. A minha filha já disse para ela: filha, com 30 anos você já pode começar a namorar. Tranquilo. 30 anos já está resolvido que ela vai namorar. Antes dos 30 nem pensar. Eu falo para minhas filhas assim: a gente namora para quê? Para casar. Então eu pergunto para ela: você tem maturidade espiritual? Casa. Tem maturidade emocional? Casa. Tem poder financeiro? Casa. Não tem nenhum dos três? Senta aí. Sossega o facho. Sossega o facho. Porque está cheio de menininho com 15 anos. Ai, eu quero namorar. Vai namorar o quê, rapaz? Nem saiu das fraldas ainda. Sossega. Vai namorar quando você tiver possibilidade de casar, né? Eu tenho a heresia particular que é 3 anos de namoro, viu? É 1 ano do namoro, 1 ano do noivado, 1 ano do casamento. Acabou. Crente que fica 4, 5, 6 anos namorando, 7, 8 anos, vai fazendo boda de não sei o que e está namorando. Compromisso do namoro é para casar. E casamento é unidade com Deus e esposa, unidade com Deus e marido. É assim que Jesus explica. A palavra dele está dizendo para nós nessa noite que é isso. A mulher é como a igreja, Cristo, e o homem é como Cristo. Se não for para agir dessa maneira, não tome uma pessoa para si. Não tome. Fica igual Paulo diz lá em 2 Coríntios, que ele escreve, 1 Coríntios ele escreve: ó, é melhor que nos case, fique como eu. Fique como eu. Mas se for para casar, irmão, para botar uma aliança no dedo, Deus te chamou para fazer diferença nesse mundo. Não é para andar igual os que andam aí, não. Esses dias eu vi um cartazinho que dizia assim: o casamento está durando tão pouco que daqui a pouco a noiva vai jogar o buquê e ela mesma vai correr e pegar, né? O cara já casa com um contrato de divórcio. O mundo é assim. Com Deus não. Mas, irmãos, tem sido cada dia mais difícil ensinar esse contexto. Abordar este assunto por Paulo aqui é difícil. É peso para os pastores hoje em dia pregar isso, sabia? Porque a carta de Paulo aos Efésios trata de assunto que Deus ele não tem como dizer: olha, agora Deus mudou, ele está mais maleável, agora era assim antigamente, mas agora Deus não mudou uma vírgula do que ele acha do casamento. Não mudou. Ele continua detestando o divórcio. Deus continua não sendo representado no segundo casamento. Deus continua sendo fiel à sua palavra, que o casamento é para espelhar a glória dele. Não mudou. E ele não mudou o chamado que ele tem para o marido e para a mulher.
É por isso que hoje é difícil falar disso, sabe por quê? As pessoas não creem mais no casamento como uma aliança indissolúvel. Não creem. Eu vou casar, se não der certo, é melhor separar do que ficar brigado, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, irmãos. Em aliança com o Senhor não se desfaz. É difícil falar desse assunto também, irmão, por causa da teoria feminista, tão disseminada e permeada em nossos dias, onde a mulher não quer mais ter o papel de mulher, ela quer ter o papel da supremacia. Imagina, eu ganho mais que o meu marido, até parece. Imagina, eu tenho 2 faculdades. Deus, dentro do seu propósito, colocou marido, mulher. Marido igual a Cristo, mulher igual à igreja. O casamento, então, irmão, que espelha a glória de Deus é um casamento onde a mulher se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Versículo 22 até o 24 que nós lemos é muito claro. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí lê lá a última parte do versículo 33. E a esposa respeite ao marido. Então, hoje em dia, quando uma mulher ouve uma palavra dele, esse pastor é machista. A religião cristã é machista. Já querem colocar jugo sobre a nossa cabeça. Não, Deus não quer colocar jugo nenhum. Aliás, Ele diz que veio para tirar o nosso jugo, para a gente levar o dele, porque o dele é mais leve do que o nosso. Mas Deus não mudou. E a mulher, a submissão feminina não está baseado no que pensam o pastor Edilson, no que pensam pastores modernos. A base está na palavra de Deus. A mulher fora criada como auxiliadora. Você já viu isso? Abre lá Gênesis capítulo 2, verso 18. O que diz aí na sua Bíblia? Quando a mulher foi criada. A não ser que você não acredite que a mulher foi criada por Deus. Se você acreditar que a mulher veio do macaco e o homem veio do macaco, os dois é a mesma coisa. Mas se você acreditar que Deus criou o homem e a mulher, Ele criou seres diferentes. Olha que interessante. Verso 18. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem, o macho, esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia de auxiliador é alguém que olha no mesmo patamar, está de frente com ele, contudo, não é igual, tem outra função. Tem outra função. É por isso que nós vemos em toda a Bíblia várias mulheres em excelentes ações auxiliando seus maridos. Nós vemos Abraão e Sara. Sara era excelente auxiliadora. Excelente. Você vai olhar em toda a história do ambiente humano da Bíblia, em que os homens são os líderes. Deus fala com os homens e dá a eles mulheres que façam parte do ministério e da vocação deles. Lembra quando Isaac foi casar? O pai dele disse, não tome nenhuma mulher para Isaac que seja desse meio. Vai lá buscar no meio da minha parentela, onde as mulheres sabem ser mulheres segundo Deus. Mulheres, vocês foram chamados para ser mulheres como Deus quer que vocês sejam. Não como o mundo quer, não como a teologia feminista quer, não como as pessoas acham que você tem que ser. É como Deus criou você para ser. Temos exemplo de algumas mulheres que seguiam Jesus, auxiliavam Jesus em suas viagens, inclusive com seus bens. Abre aí Lucas capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Tem gente que diz, a igreja evangélica é opressora, ela não deixa as mulheres. Não, a igreja evangélica não é opressora. A igreja evangélica reconhece o papel da mulher. A igreja evangélica sabe o que Deus criou para ela fazer, e ela não pode ir além daquilo que Deus criou ela para fazer. Simples.
Então no versículo 8, capítulo 8, Lucas, versículo 1 em diante, a palavra de Deus é clara. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistências com os seus bens. Sabe quem é que mantinha o ministério de Jesus? Mulheres. O que elas estavam fazendo? Auxiliando. Nenhuma mulher chegou. Jesus dá licença que hoje eu prego. Agora eu tenho que aparecer um pouco. A única referência bíblica com o nome delas está aqui. Não tem mais nada. Mas aqui está com força. Tem uma outra passagem também sobre isso em Mateus 27, 55, 56. Falando do papel das mulheres como discípulas de Cristo. A igreja precisa ter a postura de uma mulher diante de Cristo. A igreja precisa ter essa postura. A postura de submissão. E a mulher, diante do marido, precisa criar essa mesma postura, a postura de submissão. Quem direciona a igreja é Jesus. A igreja não diz para Jesus o que tem que fazer, a igreja diz a Jesus sim. A mulher não foi feita para contender com o homem, e nem para querer assumir o papel do homem, e nem para tomar posição no lar, na altura do homem. Não foi para isso que a mulher foi criada. E quando ela faz isso, ela se desgasta emocionalmente, ela se desgasta fisicamente. Ela não foi criada para. Isso não é ser machista, isso é ser biblista. Se vocês quiserem me acusar de alguma coisa, me acusem de biblista, de machista não. A palavra do Senhor, a igreja precisa compreender isso. Porque o casamento tem um propósito: espelhar a glória de Deus. E uma mulher que não quer ser submissa ao marido não será uma mulher que espelha a glória de Deus. Segunda coisa, irmãos, o casamento que espelha a glória de Deus é um casamento onde o marido ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Jesus faz os homens pensarem a respeito do casamento. Versículo 25 do capítulo que nós estamos lendo diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Há um chamado para nós homens. O chamado para nós homens é comprar a ideia de que a mulher que Deus nos deu é nossa, e que a nossa vida agora precisa ser em favor desta mulher. É por isso que Paulo diz lá em Coríntios: quem quer cuidar da obra de Deus é melhor que não case, vai ter mais tempo. Quem casar agora tem que cuidar da mulher. Tem que andar no shopping e ficar sentado esperando ela ver aquele monte de roupa. Não é não? As mulheres que não façam isso, atira a primeira pedra. Tem que cuidar da mulher. Tem que exercer o lado da fé. Deus criou o homem para governar a casa. Mas o mesmo não pode governar de qualquer jeito. Eles precisam, homens, nós precisamos governar como Cristo governa. E então ele precisa governar amando a sua esposa. Um homem que ama a sua esposa não tem dificuldade da sua esposa ser submissa a ele. Não tem. É certo que muitas mulheres têm dificuldade de serem submissas porque não conseguem ver o amor nos seus maridos. Não conseguem. Não conseguem observar o quanto lhes são querida. Isso é tão interessante, queridos, que quando o Senhor orienta a escolha de líderes para a igreja local, Ele coloca como alvo os líderes da igreja serem primeiro líderes nas suas casas. Em 1 Timóteo capítulo 3, no versículos 2 até o versículo 5, olha aí quando Paulo diz: quando vocês forem escolher os presbíteros, vocês escolham desta maneira. Veja lá,
1 Timóteo 3. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Olha o versículo 12 agora. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. O governo do homem no lar se dá pelo modelo de Cristo sobre a igreja. Como é que você governa a sua casa? Quer aprender? Olha aqui como é que Jesus mandou você aprender. Primeiro, Jesus se entregou pela igreja. Versículo 28 e 29. O marido deve ter o mesmo zelo pela esposa. Se Cristo morreu pela igreja, o marido tem que ter o mesmo desejo, vontade de entregar a vida pela sua esposa. Quer aprender com Jesus? Jesus lavou a igreja com a sua palavra. O marido deve usar a palavra de Deus para fundamentar os seus atos dentro do lar. Um homem que conhece a palavra e usa a palavra dentro do lar tem autoridade para governar o seu lar, e a esposa não tem dificuldade em seguir a orientação que ele dá. Quer aprender com Cristo? Cristo cuida da igreja. O marido deve cuidar da esposa, dos filhos que o casamento lhe trouxer. Um homem que não quer se comprometer com o casamento é certamente alguém que não tem compromisso com Cristo. Quer ter um compromisso com a sua esposa? Veja o compromisso que Jesus tem com a igreja. Você só vai ter um compromisso com a sua esposa se você for compromissado com Jesus primeiro. Por último, Cristo nunca deixará a sua igreja. O marido não pode desejar o rompimento do seu casamento, pois é nessa unidade que a glória de Deus se espalha e se espelha sobre a face da terra. De novo, Deus não permite o divórcio. Quero terminar nessa noite dizendo duas coisas. Maridos, ajam com suas esposas como Cristo age com a sua igreja. Não faça menos que isso. Mulheres, tenham a mesma sujeição para com seus maridos que a igreja tem para com Cristo. Não façam menos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Tua palavra diz que nós podemos fazer tudo isso, não por causa de nós, mas por causa do Teu Espírito que habita em nós. Crentes em Cristo têm esse privilégio de no casamento espelhar a Tua glória. Eu oro pelo meu casamento, pelo casamento dos meus irmãos aqui nesta noite, pelo casamento de todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Senhor, há tantos cristãos desorientados, e eu oro para que o Senhor nos oriente na Tua palavra. Dá às irmãs a condição de serem submissas, e dá aos irmãos a condição de amarem como Cristo amou a igreja. E que os casamentos cristãos sejam testemunhos da unidade que o Senhor Jesus tem com a sua igreja. Que a gente não fique feliz com nada menos do que isso. Oro assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.